cultura negra está enfrentando alguns estágios. Digamos que o primeiro estágio é quando a cultura negra era levada para a sala de aula só para falar da escravidão, da exploração. Isso é importante, é muito importante. A história também tem esse papel pedagógico com a sociedade de mostrar o que é errado, o que foi errado, para que esse erro não se repita. Mas agora a gente tem que atravessar um outro estágio. Esse estágio, no meu ponto de vista, é o estágio da cultura. A gente tem que superar essa visão eurocêntrica, essa visão negativa da África e passar a mostrar o lado bom da África, o lado da cultura africana. Tabaqueiro, tabaqueiro, tocador. Toca tabaqueiro, tabaqueiro, tocador. Vem tocar seu atabaque pra São Jorge Protetor. Eu quero ver, eu quero ver. Com o avanço da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, houve a necessidade de cada vez mais pensar a educação dos povos de cultura negra. E a partir desse contexto é que surge a Lei Federal 10.639, que torna obrigatório o ensino de cultura afro-brasileira e africana como conteúdo curricular das escolas públicas de todo o Brasil. Mais adiante, essa lei é ampliada e essa obrigatoriedade de se tratar de temas ligados à cultura negra, ela se amplia por todos os níveis da educação, desde a educação básica até a educação superior. E depois também houve a necessidade de se falar também da cultura indígena, agregando aí essas minorias nos processos educacionais. A Lei 10.639, que já completa 10 anos de existência, mas se essa lei não é veiculada, não é socializada, não é publicizada, ela não surte efeito, fica mais um instrumento burocrático amarelando nas gavetas. O professor de história como eu, ele quando saiu da faculdade, ele não foi formado nessa cultura africana, ele foi formado com a cultura eurocêntrica, europeia. O curso de pedagogia, a gente não tem acesso às informações da questão da origem africana, dos afro-brasileiros, a gente não tem disciplina ou matéria, não é incluído no nosso currículo isso. E é muito importante para que a gente possa estar passando isso para as nossas crianças, faz parte da nossa história, faz parte do crescimento e desenvolvimento do nosso país. Comecei a conhecer a Lei 10.639, a entender a Lei 10.639 e trabalhar com meus alunos de uma forma bem mais restrita, por não ter muito material na escola. Olha, o material, infelizmente, ainda é muito precário. A escola não tem recursos, xerox, comprar vídeo, documentário. A gente tem que buscar na universidade, ou às vezes até comprar em grupos. Alguns professores fazem algum grupinho, compram material para trabalhar, porque infelizmente, didaticamente, é meio complicado para trabalhar a questão da lei. Agora que está começando, nessa última escolha de livro, que nós conseguimos colocar um livro que trabalhe mais a temática. As iniciativas que acontecem hoje no Brasil, que visam essa equiparação de toda a problemática gerada pela questão da escravatura, que na verdade subjugou as culturas e os povos negros às determinações dos dominadores, dos colonizadores. Essas iniciativas elas vêm ganhando vulto na atualidade e se dissipando em várias iniciativas, em várias políticas públicas. Desde as questões ligadas às cotas na universidade, desde a questão da inclusão de pessoas afrodescendentes nos meios midiáticos, enfim. São várias as possibilidades que vêm nesse sentido de tentar essa equiparação. E é nesse sentido que a Lei 10.639 também é uma iniciativa afirmativa no sentido de se pensar a inclusão da cultura, da história dos povos africanos e afro-brasileiros para
para que nós, brasileiros, possamos de fato conhecer a nossa história por um outro lado, que não é essa história oficializada pelos processos eurocentristas. Então, é importante que os nossos alunos entendam a necessidade de se conhecer sua própria história. Atualmente existem muitas pesquisas acadêmicas, pesquisas artísticas, que têm como foco a cultura negra, né? E aí a gente precisa entender, de fato, também de como é o lidar com essa cultura negra, para que a gente também não reproduza, né, também só aquilo que a gente percebe na mídia, né? A gente precisa também, de fato, entender qual os elementos, as simbologias que os próprios alunos trazem consigo nos seus corpos, tragam consigo nas suas histórias, e a partir disso trabalhar de forma a transformar esse conhecimento inerente ao aluno a um conhecimento acadêmico, a um conhecimento, né, oficial dentro da escola. Isso é muito importante porque, primeiro, que você aproxima, né, o aluno do conteúdo, você torna mais agradável o aprendizado da cultura afro-brasileira, e também porque a arte ela passa a ser um mecanismo atrativo, né, e aí aliado a outros processos formais da educação, a gente pode conseguir resultados mais significativos. Nesse contexto é que surge o projeto Dançando a Nossa Cor, que é um projeto que visa levar para outras escolas essa experiência positiva que o Terracota alcançou, né, nesse período que foi desde a criação em 2008. Desde 2008 ele vem visitando várias escolas e nesse ano de 2013 tivemos a oportunidade de visitar mais 10 escolas, no qual o projeto ganha outros caminhos também, que não é só mais uma apresentação coreográfica. A ideia é levar para essas escolas uma discussão sobre a Lei 10.639 e pensar como cada uma dessas escolas está colocando, incluindo esses assuntos nos seus próprios currículos. É uma lei que a gente tem trabalhado para que ela seja de fato colocado nas escolas, o ensino da cultura africana, o ensino da África. E nesse momento eu me sinto agraciada porque esse grupo está fazendo um trabalho maravilhoso. Eu espero contar com vocês em todas as nossas escolas. Me senti assim muito privilegiada no dia de hoje, pelo fato assim desse projeto estar na nossa escola, e eu acho que é um pontapé inicial para que nós possamos assim estar repensando realmente como, quando e por que trabalhar a Lei 10.639. A partir dos estudos que se fazem sobre a cultura negra, né, principalmente no Brasil, não dá para se falar em diáspora africana, temos que falar em diásporas, porque foram vários os processos. A vinda dos negros para o Brasil ocorreu de vários países do continente africano, e a partir dessas influências que cada povo trouxe, né, das suas regiões, é que se formou uma identidade, um imaginário da cultura negra no Brasil. Então é importante que a gente perceba que, primeiramente, a África
não é um continente extremamente homogêneo como se pensa. Principalmente há ainda essa ideia, né, da África negra, da Mama África, né, dessa ideia muito ligado ao universo mítico africano. E que às vezes esse imaginário é muito reforçado nos processos formais de educação, criando no aluno uma ideia de uma África que não corresponde à realidade. Hoje a gente sabe que a África é um continente em constante transformação, em constante aperfeiçoamento. Eu acredito que as escolas não só podem, como elas precisam trabalhar com os alunos a questão afro de uma forma mais próxima à realidade deles. O que eu achei legal no espetáculo foi isso, né? Ele traz elementos culturais, religiosos, história da África também. Ele é didático, trabalha os instrumentos musicais, resgata a valorização da cultura negra de uma forma muito clara. É um projeto muito dinâmico, é um projeto rico, inteligente, diferente, que pode muito contribuir com o nosso trabalho, não só em relação à consciência negra, mas em todo o âmbito de relações raciais. Esses projetos vêm nos ajudar na sala de aula. Por quê? Porque ele insere a cultura africana no cotidiano do aluno. Ele consegue sair do exotismo. Em vez de mostrar só o lado exótico da cultura africana, ele consegue ampliar, mostrar que a cultura africana está em nós, não importando a cor da pele, não importando a etnia. A gente faz parte da cultura africana. Foram lá que surgiram os primeiros hominídeos. Todos nós, na origem, somos africanos. Esse material que a Terracota deixou para nós, então ele vem só somar aos nossos conteúdos da escola, vem ajudar. É um material didático que tem uma característica da ludicidade, né, para que as crianças de ensino fundamental e ensino médio possam apreender conteúdos da matriz africana de uma forma lúdica. Uma outra característica do material também é dar visibilidade a determinados heróis, determinados ícones, né, da cultura negra, porque todos sabemos que os currículos escolares, eles utilizam predominantemente a veiculação de uma matriz eurocêntrica. Então, esse material contribui para ampliar esse olhar, de trazer também contribuições da cultura africana como uma cultura que também compõe a identidade do país. O projeto Dança na Nossa Cor, então, ele é formatado por 3 coreografias, além de uma palestra que é oferecida para os professores, no sentido de sensibilizá-los, de falar sobre a importância do projeto, e também minicursos que são oferecidos durante as apresentações. Essa coreografia retrata, né, de forma muito pedagógica, muito didática, essa vinda dos negros para o Brasil, nos navios negreiros, né? E também apresentando uma ideia de que essa vinda, né, esse processo do tráfico negreiro para o Brasil foi um processo muito doloroso, muito violento, né? Os negros eram arrancados das suas famílias e trazidos para o Brasil nos porões dos navios, né? Durante esse período, essa transição do negro ao Brasil, teve muito sofrimento, tortura,
apanhava na chibata todos os dias. Então, eram vários negros, se um ficasse doente, todos pegavam essa doença, e como todos estavam acorrentados com uma mesma corrente e tinha vários negros, então se naquela corrente tivesse um morto ou algum doente, era tudo jogado ao mar vivo, e teve muito canibalismo durante essa vinda ao Brasil. Foi um período muito sofrido e de resistência. É com esse objetivo, né, que a lei também vem no sentido de tentar desmistificar todo o processo cultural e artístico que está ligado à questão dos povos de cultura negra, né. O fato é que, quando se fala em cultura negra, questões ligadas à religião vêm muito à tona, principalmente no contexto escolar, né, entendendo aí a dificuldade de professores, diretores, gestores, de próprios alunos também, em lidar com essas questões. Outras manifestações, como o carnaval ou o próprio congado, já tem uma visibilidade maior, já tem uma aceitação maior, porque já ganhou outros meios, né? Assim, já ganhou outras formas de difusão na mídia, outras formas de estudos, enfim. Mas quando se fala da questão ligada às religiões de matriz africana, ainda temos aí um desafio muito grande, porque estamos falando aí de um território ainda muito árido, né? Porque falar de questões da religião é falar de questões sociais, é falar de questões ligadas ao sagrado, enfim. Então isso ainda é um desafio. Nessa coreografia, a gente utiliza movimentos de capoeira, danças afro e a dança dos orixás, que são grandes deuses da mitologia africana. O exemplo desses personagens é o Oxóssi, que utiliza um arco e uma flecha para caçar. Esse movimento também é um movimento típico dos nossos índios brasileiros, que assim como os negros foram escravizados pelos brancos. Também utilizamos os movimentos do guerreiro Xangô, que representa 2 machadinhas, que significa justiça, força e honestidade que todos nós devemos ter. Conhecido pelo seu poder devastador, e ele se tornou um orixá por ele ter trocado a sua vida pela vida dos moradores da sua aldeia, que naquele momento estavam morrendo de fome. Outro personagem também que a gente representa ele nessa coreografia é o orixá Ogum. O movimento utilizado na coreografia é esse movimento que representa um facão, ou uma faca, ou uma espada, que simbolicamente é a arma do orixá Ogum. Foi conhecido por ter trazido todas as ferramentas, todo o material feito de ferro à terra. O primeiro orixá que foi lembrado nessa vinda deles ao Brasil foi a orixá Yansan, ou Oiá, também conhecida por Oiá, porque ela é uma orixá, ela é uma deusa que fala da morte, né, dessa relação com a morte. Um outro motivo que fazia com que esses escravos, esses negros que eram escravizados, tinham para lembrar de Yansan, é porque eles preferiam a morte do que chegar ao Brasil e serem escravizados, viverem aquele martírio todo da escravidão, né, todo o sofrimento que eles passavam. E a deusa Yansan também, ela também é a deusa dos ventos, das tempestades. Então eles oravam da forma deles, eles cultuavam essa deusa, chamando essas tempestades, esses ventos, para que tombassem aqueles navios, para que não permitissem que eles chegassem ao destino final deles, onde eles já vislumbravam um sofrimento ainda maior do que eles já passavam ali, desde a captura até a viagem que durava meses. Os movimentos que a gente utiliza é um movimento que vem da dança afro, da dança do orixá. É um movimento que faz parte da história do Brasil, entendeu? São movimentos que faz parte da cultura brasileira. Então, de alguma forma, estamos passando para eles, independente da religião, entendeu? Não é simplesmente a religião, é a história do Brasil em um movimento. A dança apresentada pelo grupo
são danças africanas. Para quem não sabe, a dança no continente africano, ela é praticada do nascimento ao sepultamento. Quando você nasce, se dança. Quando você passa por ritual de passagem, se dança. No processo de circuncisão, se dança. Quando você casa, você dança. E quando você morre, você dança. Ver a manifestação dos instrumentos juntamente com a melodia dentro do grupo Terracota, ver os dançarinos dançando, cantando e manifestando a ancestralidade africana, para nós é uma grande satisfação. Nesse trabalho a gente utiliza alguns estilos de capoeira, que nele consiste a capoeira Angola e a capoeira regional. Na coreografia a gente utiliza alguns balanços, né, que é da capoeira Angola, que é a negativa lateral, negativa de frente, que é o AU da Angola, né, o pulo do gato também. Tem alguns estilos da capoeira que vêm sendo abandonados, sabe, de década em década, assim, porque como na atualidade só se utiliza a capoeira Angola e a capoeira regional, mas tem vários outros estilos da capoeira existentes, sabe, e de uma força enorme, que é a puxada de rede, tem o maculelê, o samba de roda, sabe? E entre outros. Então, eu acho que essa raiz não pode ser destruída, sabe? Porque tem todo um contexto no passado também, que está sendo esquecido atualmente. Eu acho importante a capoeira na escola, pois pode livrar várias pessoas, sabe, assim, de uma vida ruim. Sabe? Como é um aprendizagem também, sabe, te dá disciplina, te dá moral, coloca você a respeitar as pessoas mais, assim como fez comigo também. Esse figurino, ele é utilizado na coreografia de Angola ao Gueto. Sobre a cor dele, representa todo o sofrimento, toda a tortura que o negro sofreu durante seu período de escravização. Nas nossas pesquisas a gente ficou muito focado nessa ideia, né, dos casos de canibalismo, nos casos de morte coletiva, né, de fome, genocídio, enfim, que aconteceu nesses processos, nessas viagens, que às vezes a gente não tem muita ideia e que não é muito falado no contexto escolar. A coreografia fala sobre a resistência do negro e o reconhecimento dele através do futebol. Rotas de resistência já é um segundo momento, né, da história do negro no Brasil, onde apresenta os mecanismos ou as formas que os negros encontraram de começar uma inserção social, né, porque após a abolição da escravatura, os negros acabaram se concentrando nos subúrbios das cidades e formando ali as periferias, né? E aí, enfim, a partir dessa ideia, né, de se habitar a periferia das cidades, né, de como foi esse processo, é que surge essa coreografia, buscando reconhecer que, principalmente no Brasil, o esporte foi um elemento fundamental para a afirmação negra. Vocês sabiam que o Santos foi o primeiro time que o Pelé jogou? O time do Vasco também hoje usa um símbolo de contra o preconceito, um símbolo racial, que é o das duas mãos, uma negra e outra branca.
Essa coreografia ela apresenta de uma forma já lúdica, né, de uma forma que usa também o recurso da teatralidade como uma grande referência, trazer essa ideia do reconhecimento do negro por meio do esporte, né, por meio do futebol principalmente, né, apresentando aí algumas histórias interessantes sobre essa relação do negro e esporte, né, por exemplo, de alguns times de futebol que não permitiam a entrada de jogadores negros, enfim. Então são várias, nas nossas pesquisas para essa coreografia, surgiram muitas histórias envolvendo a história de jogadores, esportistas negros, né, e como que eles se articulavam para conseguir praticar os seus esportes, né? Então, e aí a gente termina nessa coreografia dizendo, né, que, na verdade, não só no esporte, não só no futebol, mas o negro hoje ocupa um lugar de destaque, né, na sociedade, né? Então, assim, os negros vêm se destacando, né, em outras profissões importantes socialmente, né, tanto na medicina, na pesquisa, nos meios acadêmicos, né, nos meios judiciais, enfim. Então, esses exemplos positivos de como o negro vem, enfim, galgando patamares sociais importantes. Você pega os famosos mais negros, né, no esporte, na dança, mas aí as crianças não têm uma abertura para saber que realmente até que ponto eles podem estar inseridos nessa sociedade que dança, que faz cultura. Fica muito distante um pouquinho deles. Ah, o negro lá está na televisão, eu não posso ser eu amanhã? Dois, três. 1, 2, 3, um namoro animado. 1, 2, 3, pra beijar demorado. 1, 2, 3, sem perdão, sem pecado. 1, 2, 3, cidadão inspirado. Encerrando as partes coreográficas, né, do projeto, o Terracota dança a coreografia Mash Up Brasil, né, ou mistura brasileira. Ela fala do negro contemporâneo e a mistura brasileira de todas essas etnias. Sobre as várias contribuições na formação da identidade contemporânea negra, né? Então a coreografia apresenta ícones pop da cultura negra, como músicas do Michael Jackson, fala também sobre a importância de se afirmar, né, positivamente a identidade, né, física negra, né, pela figura da Leila Lopes, que foi a primeira Miss Universo negra, né, trabalhar essas ideias da beleza, né, da cor, enfim, isso são aspectos muito positivos que contribuem para a identidade e para a aceitação, né, dos alunos sobre a sua própria cor, sobre o seu próprio cabelo, sobre suas próprias características físicas, né, que às vezes é muito taxado pelos meios de comunicação ou pelos veículos não oficiais. Então é interessante. Essa coreografia, então, vem falar de todas essas referências positivas contemporâneas dos negros, sejam eles no universo do esporte, da moda, das pesquisas, enfim. Então, a coreografia vem culminar de forma muito positiva, trazendo esses exemplos muito positivos, né, de superação, né, de negros, né, na sociedade em vários contextos. Tem um momento que eu represento os movimentos do Michael Jackson, que foi um grande ícone pop mundial, uma grande referência em todos os aspectos artísticos para o mundo inteiro. O momento que eu estou representando o Michael é um momento que as crianças se identificam. Então, representar um pouco do Michael que seja nessa coreografia é um momento muito importante, não só para o projeto, não só para as crianças, mas para mim também, que o meu início na dança foi uma grande referência ao Michael Jackson, onde, quando eu era pequeno, ficava horas e horas vendo o vídeo. E a partir daí que eu fui descobrindo a minha vontade de dançar. Na nossa dança, a gente traz ele representando um
uma parte também do funk carioca, com a música dele, mas com movimentos atuais no Brasil. É importante a gente perceber o quanto a imagem do Michael, a musicalidade dele, a história dele, foi e sempre será um grande ícone no imaginário das crianças negras do Brasil. A gente tem uma brincadeira na coreografia que a gente pergunta para as crianças só, quem aí é negro? Então, muitas crianças não se aceitam como negras. E lá foi um lugar que eu vi que teve essa maior aceitação das crianças se assumirem como negras, de ter esse lance de falar, eu sou negro sim, e essa é a minha cultura e eu quero aprender mais sobre essa cultura. Então, para mim, foi a melhor apresentação para mim foi essa terceira na Escola Josiane França. Dançaram e mostraram uma linguagem muito simples, através dos movimentos, um pouco do que é a nossa cultura, do que é a nossa história. The performance that we saw today, it was so important, it was very powerful and made me think a lot about who I really am. And it made me think about myself. But also it made me think about myself in plural. It made me think about myself in connection to people. And I think this is really important given the times we're living in. It's very important that we are able to enter into a dialogue with our identities and to look at them positively and to strengthen all the positive things that we can find in each other. That's why I felt special tonight. And that's why I felt that these sort of activities need to be performed more often, and we need to include them in our everyday lives and the way in which we speak and the way in which we relate to each other and basically in the everyday of our schools. Nesses 30 anos que eu moro aqui, como espectadora, como mãe, como uma pessoa da comunidade que participa sempre ativamente de alguns projetos e ligado principalmente nessa parte da arte e da cultura, foi a primeira vez que eu vi e eu fiquei muito satisfeita e eu espero que se repita por mais vezes. O Brasil é um país musical e, como os tambores, como os instrumentos de percussão, o pessoal pulsa, né? Igual o coração. E essa musicalidade brasileira dá para ser vista porque as pessoas fazem música com qualquer coisa. Não precisa ser um instrumento musical, uma caixinha de fósforo já dá para tirar um som. Acredito que que isso tem uma grande contribuição dos negros que vieram da África, né, pela musicalidade africana. E os instrumentos que de lá vieram, tambora, gogô, cachixi, que todos são instrumentos de percussão, né, que traz essa alegria, que traz esse dinamismo, essa emoção ao tocar ou a dançar. Isso também está presente nas danças, né, no coco, no maracatu, no jongo, no batuque, que foi que deu origem, juntamente com o jongo, ao samba, né? O que é mais brasileiro do que o samba? O que é mais pulsante do que o samba? Além das coreografias, o projeto também apresenta uma parte instrumental muito interessante, porque leva para a escola a oportunidade dos alunos conhecerem instrumentos presentes nas manifestações populares de origem negra. Então, a nossa ideia também foi de pensar em como instrumentos ligados ao congado, ligados ao carnaval, ligados a próprias religiões de matrizes africanas, né, poderiam chegar, né, no contexto da escola. Então optamos, entre as coreografias, apresentar detalhadamente cada instrumento,
falando sobre as suas origens, sobre as suas manifestações, como surgiu. E isso foi muito importante, porque a gente percebeu durante todo o processo do projeto que isso foi levantando o interesse e o questionamento de alunos e professores para aqueles instrumentos, né, que alguns deles não eram conhecidos, não eram comuns do universo deles. Claro que há outros, como o berimbau, o tambor, que fazem parte já do cotidiano, né, das pessoas ligadas às manifestações. Mas outros, como o agogô, a patangoma e as próprias gungas, são instrumentos de muita referência nas matrizes africanas, mas que muitas pessoas, muitos alunos não tinham conhecimento. Ele faz a marcação de todos os índios. E aqui a gente vai ver como o Moçambique, é no Congado. Vou tocar para vocês verem. Então foi muito importante também, além da dança, a prática musical desses instrumentos no contexto da escola, porque a gente pôde entender, refletir junto com os alunos, essa importância também na parte musical, de como que os instrumentos, né, que são utilizados hoje na música brasileira, né, vieram todos dessa origem africana. Além da dança, da prática dos instrumentos, houve uma preocupação em levar para o contexto da escola alguns cantos que são referências das manifestações culturais. São cantos das religiões de matriz africana, como o candomblé, são cantos de capoeira, cantos de carnaval, né, cantos da folia de reis, ações que fazem parte desse conjunto, né, das manifestações de origem negra. Então, na elaboração do projeto, houve a opção de escolher um canto de cada uma dessas manifestações para que todas fossem contempladas e para que os alunos pudessem ter um exemplo de cada uma delas, né? Então, no final do trabalho, há um momento onde os bailarinos também ensinam, né, esses cantos, um desses cantos para os alunos, falando exclusivamente dessa trajetória, né, da afirmação negra, que é um canto muito conhecido, que é o canavieiro. E o resultado final do projeto, o que fica para o projeto, principalmente para a equipe toda envolvida, é a importância de se valorizar o protagonismo juvenil, de valorizar a ação dos próprios jovens na construção desse saber. Então é interessante cada vez mais que os processos educacionais, que as escolas, que os professores estejam comprometidos em valorizar, em estar atentos a todos esses saberes que são inerentes, que são trazidos pelos próprios alunos no contexto da escola. A música popular na escola, ela diminui essa distância, esse distanciamento das comunidades, das manifestações culturais dessas pessoas que estudam, dos alunos, das crianças. Muitas vezes, esses alunos fazem parte de manifestações culturais, como o Congado, como a Folia de Reis, e na escola, até então, isso era deixado de lado. Com a vinda da música para a escola e nessa questão, nesse viés da cultura popular, essas crianças se sentem incluídas, valorizadas e melhoram, inclusive, na questão escolar mesmo, do português, da matemática, no interesse para as aulas na escola. Quando essa música chega na escola, que eles podem se mostrar, que eles podem mostrar quem eles realmente são, eles melhoram 100%, eles, são outras crianças. A música negra, para mim, ela é de fundamental importância, porque ela traz uma energia, uma força, uma vivacidade. E eu não poderia deixar de citar Maurício Tizumba, um grande representante da música negra, Carlinhos Brown
dentre tantos outros. É importante perceber que nesse momento, no qual professores, alunos, os bailarinos se misturam nessa celebração final, onde há uma troca de informações, uma troca de experiências, uma troca de saberes, né, que acentuam e ressaltam a importância desse projeto e a aplicação dele no contexto da escola, porque essa vivência prática, essa mistura, ela acaba contribuindo muito para os processos educacionais de uma maneira viva, de uma maneira intensa, de uma maneira pulsante, né, que são características da cultura popular e que devem sim ser levadas e preservadas nesses processos na escola. É importante que esses processos sejam, além de serem estudados na teoria, que eles sejam praticados também, né, que o aluno tenha essa oportunidade de vivenciar, né, de corporalmente, de vivenciar fisicamente todos esses processos, porque dessa maneira, por meio da arte, da dança, da música, os processos acabam se fixando no corpo, na memória, no imaginário, né, dos alunos, e dessa forma o conhecimento ele acaba sendo impregnado, e o aluno, uma vez impregnado desse conhecimento, desse saber, ele acaba reproduzindo isso na sua família, na sua comunidade, né? Fatores aí que vão contribuindo para que cada vez mais possamos diminuir os preconceitos, as intolerâncias, as desigualdades, enfim, contribuindo aí para a produção generalizada de um conhecimento em prol de um mundo melhor, de uma educação mais humana, mais participativa e, claro, considerando também os aspectos afetivos desse processo. Acorda, gente, acorda. O Brasil é uma mistura de raças, a gente não pode ter preconceito com ninguém, né? Vamos ouvir, vamos dançar, vamos participar, vamos conhecer essa cultura que está aqui, que é o congado, que é o jongo, que é o coco, né? Que faz o nosso Brasil, que integra as demais culturas presentes no Brasil. O Brasil é feito de África. Nossa música veio nos navios negreiros, encheu esse país de ritmo e foi se misturando e criando novos sons. Para sempre, a África vai pulsar dentro de todos nós, a cada batida de tambor. Então vamos bater tambor e acordar nossa alma africana. Nesse momento é necessário pensar em formas de ampliar a atuação desse projeto, né, levando a discussão para além das escolas, né, atingindo toda a sociedade civil, para que a gente possa envolver políticas públicas, projetos educacionais e toda uma série de pensamentos a fim de contribuir por meio da implementação da Lei 10.639, que se possa de fato discutir assuntos ligados à questão da afrodescendência, da questão ligada às comunidades negras, às comunidades de terreiro, enfim, criar mecanismos para que toda a sociedade se sinta envolvida e sinta-se contemplada, sinta-se representada por esses processos. Não é apenas o cumprimento de uma lei, de ensinar a cultura afro-brasileira, que é a nossa cultura, não é simplesmente isso. É uma forma das crianças estarem em consonância com aquilo que elas são. A história do povo brasileiro, ela nunca foi passada dessa forma. E o interessante de ações e projetos como esse desenvolvido pelo Terracota é que acaba também por pressionar, né, políticas públicas que fomentem, que garantam que esses projetos tenham continuidade, para que mais escolas possam ser alcançadas, para que mais alunos possam ter essa oportunidade de, por meio de uma apresentação artística, debater sobre a sua própria cultura, debater sobre a sua própria realidade. E as crianças sorriram, saíram daqui felizes e repetindo o que os bailarinos fizeram. Então, essa forma de passar o conhecimento é que ela deve estar em nossas escolas, em todas as escolas do país. A gente pôde plantar uma semente da cultura negra, porque os meninos estavam curiosos, estavam perguntando sobre a dança, sobre os movimentos, de onde surgiu, se aquela cultura era nossa mesmo. E a gente passa a cultura negra para os adolescentes e para as crianças de uma forma realmente viva e resistente. Está fazendo esse projeto em escolas para as crianças e falando, enfatizando, né, a nossa cultura afro-brasileira, realmente é um orgulho para mim. Eu
amo, né, tá dançando dança afro, é algo, né, da minha cor, nossa raça, Brasil, que é uma mistura, né, então acho que isso tem que ser trazido, tem que ser mostrado cada vez mais. Amanhã, com certeza, todos vão ter um outro olhar em relação à nossa cultura, em relação às matrizes africanas, que muitos nem conheciam, as danças que muitos não conheciam. Eu acredito amanhã um novo olhar. O que é mais importante ressaltar é que as experiências do terracota, em cumprimento à Lei 10.639, não podem ser entendidas como uma forma, como uma metodologia ou como uma receita a ser seguida. A ideia do grupo, ao visitar a escola, é que as escolas possam se despertar o interesse para criar os seus próprios projetos políticos pedagógicos, para que possam criar as suas próprias ações, né, tendo como referências, né, esses processos educacionais que privilegiam a arte, que privilegiam o conhecimento do aluno. É interessante que a gente entenda que todo esse processo, ele também nasce na sociedade, ele nasce nos padrões de comportamento, nos padrões de pensamento, de preconceito que foram construídos ao longo da história e que não é na escola, apenas na escola, o lugar de se discutir, se debater e de se tentar erradicar essa problemática. É importante também que a escola devolva para a sociedade essa responsabilidade, para que a sociedade possa, de alguma maneira, pressionar os políticos, pressionar a criação de leis, a criação de metodologias que possam garantir que esse debate seja ampliado, para que juntos, escola, comunidade, poder público e sociedade civil, possa se construir um pensamento que vá, de fato, contribuir, né, para o avanço dessa discussão e pensar a cultura negra como um dos pilares da identidade cultural, né, do Brasil. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Um namoro animado. 1, 2, 3. Pra beijar demorado. 1, 2, 3. Sem perdão, sem pecado. 1, 2, 3. Cidadão inspirado. 1, 2, 3. Pra ficar na criança. 1, 2, 3. Pra dançar na varanda. 1, 2, 3. Pra girar na ciranda. 1, 2, 3. O tambor inspirou, inspirou, misturou, misturou, inspirou, inspirou. Tá, 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 tá. Janela de vários sobrados. Tá, 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 tá. Uma popular. Tá, 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 tá. Panela curtindo a lenha. Tá, 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 tá. Uma popular. A vida vai passando, porque enquanto houver na porta da frente um santo valente que vai nos valer. Liga a língua, a canção e mande ver. Sustente os desejos como um combatente, resposta ao